Estamos ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês nesta live que promete ser muito rica, ter muitos conhecimentos, muita informação para você. Vamos falar sobre produtividade. Afinal, o que é produtividade? Como que a produtividade impacta nas suas emoções? E como atitudes simples no seu dia a dia pode te ajudar a ter um dia mais produtivo. Está vendo? Muitas coisas vamos aprender hoje e conto com vocês aqui comigo para este momento de muita troca, muito conhecimento e muita informação. Quero dar boas-vindas a você que está assistindo essa live gravada e também a você que está aqui chegando para essa live ao vivo neste domingo. Então, boas-vindas, Versaticunte Soluções. Minha mãe está aqui, Maria José. Podem chegar, sejam todos muito bem-vindos. Coloque aí para mim, por favor, como que está o som, imagem, se vocês estão me ouvindo bem e se a imagem está boa. Se tiver tudo ok, coloca 1 para mim. Se não estiver ouvindo nada, coloque 2, que a gente vê o que é que pode se organizar para poder iniciarmos a nossa live sobre atitudes simples que podem impactar positivamente na sua produtividade no seu dia a dia. Muito bom estar aqui com vocês. Olá! Que bom! Vamos chegar, dá um tempinho para a turma chegar aqui com a gente para a nossa live dar início. Temos muitas informações hoje. Ok. O pessoal está chegando. Nossa live de hoje é sobre produtividade, sobre atitudes simples que te ajudam no seu dia para aumentar a sua produtividade. Wesley, boa noite. MK Time, boa noite. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje para deixar fixo. Produtividade. Ok. Opa. Então vamos lá. Vamos falar então sobre esse tema tão importante que eu coloquei bastante aqui essa semana no feed, nos vídeos, falando sobre a produtividade. E a primeira pergunta que eu faço, boa noite, Wesley. A primeira pergunta que vem neste momento, né, para iniciar essa live, é afinal o que é produtividade? Que palavra é essa? Como que isso impacta na nossa vida? Ter produtividade, não ter produtividade? Como que isso acontece no nosso dia a dia? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o nosso contexto social, cultural, a nossa realidade. O que nós estamos percebendo é uma cobrança muito grande da sociedade que nós precisamos ser produtivos. Só que quando a gente ouve isso, que existe uma cobrança para se ter produtividade, nós entramos naquele pensamento de que para eu ser produtivo, eu preciso estar ocupado o tempo todo, eu preciso estar produzindo o tempo todo, eu preciso trabalhar o tempo todo. Esse é um erro muito grande que nós temos de ir para esse lado. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, Gabriela, Tassiane, boa noite. Então, quando a gente ouve, a sociedade nos cobra ser produtivo, nós vamos muito para esse mito da produção
no quesito quantidade. Eu preciso trabalhar demais, eu preciso o tempo todo estar ocupado. Isso quer dizer que sou produtivo. Aí está o erro, porque não é necessariamente esse o valor, isso que a produtividade está nos dizendo. Na verdade, o certo é olhar a produtividade no quesito de qualidade. Então, quando você percebe uma rotina assoberbada, muito trabalho, muitas atividades importantes, muitas tarefas, muitas responsabilidades, será que existe essa qualidade? Ou será que existe só quantidade? Percebem a mudança? Qualquer pergunta, comentário, vocês fiquem à vontade aqui, tá bom? Kátia, Gabriela, então fiquem à vontade. O certo, então, é a gente olhar a produtividade com esse olhar de um resultado favorável e positivo. E quando falamos em resultado favorável e positivo, nós falamos em qualidade. Qualidade é dizer qualidade de vida, qualidade de tempo, qualidade de saúde, qualidade nas relações. Então percebe que nós estamos aqui falando de todas as áreas da vida. Eu estou falando da área da saúde, da área do lazer, da área do relacionamento, da área do trabalho. Então o que nós precisamos inicialmente é entender que produtividade está relacionado à qualidade de vida e não à quantidade de atividades e de responsabilidades que você tem no dia. Está certo? Tá todo mundo aí me acompanhando? Márcia, boa noite. Coloque aí para mim se está fazendo sentido nesse primeiro momento desse o que é a produtividade na nossa vida. Eu e a aguinha, posso ficar sem não. Ok. Que bom. Cena aqui para Márcia. Sim, que bom, Gabriela, todo sentido. Então, primeiro ponto, né, da nossa conversa aqui de hoje. Vamos pensar na nossa qualidade de vida, qualidade de organização do nosso tempo e não no excesso, tá? E aí, a chamada de hoje para nossa live são as atitudes simples que cada um de nós podemos ter no nosso dia a dia que ajuda a aumentar a sua produtividade no seu dia. Então, como direcionar as atitudes para uma vida mais saudável, para uma produtividade mais saudável? E a primeira atitude é reconhecer que você não consegue fazer tudo a todo momento. Levanta a mão aí quem acha que tem que fazer tudo o que seu dia se apresenta a você, que você tem que resolver tudo, você é responsável e você tem que dar conta de tudo. Coloca aí para mim, quem aí se encaixa nesse perfil de que quer dar conta de tudo a todo momento? Isso será que ajuda a sua produtividade? Você se torna uma pessoa mais produtiva por querer fazer tudo a todo momento? Se você parar agora, neste momento, e pensar no que você poderia estar fazendo se não fosse aqui comigo nessa live. A Gabriela colocou que já achei, hoje não mais, que bom, já é ótimo. Então pense aqui comigo, se você não estivesse aqui na live, o que você poderia estar fazendo? Você pode pensar, eu podia estar lendo um capítulo daquele livro que está ali na cabeceira. Eu podia estar vendo um episódio de um seriado, ou vendo um filme. Eu podia estar escrevendo alguma coisa. Eu podia estar lanchando. Eu podia estar descansando. Percebe que se você parar para avaliar, você pode estar fazendo infinitas coisas nesse momento, né? Mas o que acontece? O que prejudica, o que interfere nas nossas emoções? Você ficar o tempo todo nesse pensamento, nossa, mas eu deveria ler, nossa, mas eu deveria assistir, nossa, mas eu deveria fazer, não, mas eu deveria ligar,
Não, mas eu deveria fazer aquilo ali também. E você fica nesse looping de pensamentos. E o que acontece? Você acaba se paralisando. E ao se paralisar, você não faz nenhuma dessas coisas que estavam aí nos seus pensamentos. Percebem isso? Oi, Noeli, boa noite. Então, quanto mais você pensa e não entra em ação e não decide, mais impacto para a sua ansiedade, para a sua angústia, para essa sensação de eu preciso produzir, mas não saio do lugar. Eu gosto de falar que quando nós acordamos, igual o celular, a gente não tem a bateria do celular que de acordo com o uso, com o dia, essa bateria vai diminuindo a carga. Assim somos nós, mas eu gosto de colocar assim como se a gente tivesse um balde. A todo momento acontece algo, alguma atividade, esse balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega um momento que não cabe mais nada. Só que o que nós estamos fazendo muitas vezes é colocando. E esse balde só está derramando. Né? Então você coloca algo, mas um pouco de outra coisa que você estava fazendo acaba saindo. Percebe que a quantidade e a qualidade estão tendo a interferência? O Murilo entrou também. Oi, Murilo. Então, quando isso acontece, quando você percebe que quer fazer muito a todo momento, eu quero passar para vocês uma atitude simples, que é a atitude PRP. O que seria isso, né? Vamos pensar aqui na nossa mão. A atitude do P de pare. Primeira coisa que você precisa fazer, para e observa esse loop, igual eu falei, de pensamentos. Eu deveria fazer isso, mas eu deveria ler, mas eu deveria descansar, mas eu deveria assistir, mas eu deveria ligar. Primeira coisa, pare. A sua mão mesmo, quando eu falo pare, não é o sinal de pare. Pense na sua mão aqui e coloque 5 atividades que esses seus pensamentos estão aí a todo vapor. Então é o pare, repense do PRP. Repense quais são essas atividades. Para aí sim você priorizar. Dessas 5 atividades, o que você pode fazer primeiro agora? Aí você pensa, eu tinha live, eu tinha uma leitura, eu tinha um filme, eu tinha uma ligação e eu poderia descansar. Tá bom, dessas 5 eu escolhi assistir a sua live. Sobraram 4 atividades. Só que essas 4 atividades não podem ficar aqui no seu pensamento. Você priorizou estar aqui na live. A partir do momento que a live acaba, qual dessas outras 4 atividades você vai priorizar? E isso vai diminuindo. No primeiro momento pode parecer estranho, porque você pensa, nossa, mas de 5 de repente virou mais. Mas a força do hábito vai te ajudar a diminuir esses pensamentos, diminuir esse excesso de opções e vai te direcionar também para que você crie esse hábito de escolhi, priorizei essa atividade, depois é aquela outra. Você coloca um degrau, né, de prioridades e segue essa sua organização, né, de prioridades. Então, entender o PRP, pare, repense o que são esses pensamentos e priorize. Comece a fazer isso, com o tempo você vai criando esse hábito e vai trazendo mais essa produtividade de não querer fazer tudo a todo momento. Que esse querer fazer tudo a todo momento apenas te paralisa. Fazendo sentido? Quem está aí comigo? Luciano, Noeli, Edelcio, Murilo, Márcia, Karina. Está fazendo sentido? Gilvan, ô Gilvan, chegando aí, boa noite. Então já temos a nossa primeira atitude. Reconhecer que você não consegue dar conta de tudo a todo momento.
E depois que você criar esse hábito, que você perceber que no seu dia a dia isso começa a trazer mais qualidade de vida, você também vai receber desse novo hábito mais foco. Porque, igual eu falei, se eu estou fazendo uma atividade, as outras você já priorizou, já colocou ali nas etapas. Então, elas não tiram tanto o seu foco. Você tem mais organização. Isso te dá disciplina, isso te traz mais calma, isso vai criar um hábito saudável na sua vida. E isso também é um ponto muito importante, que eu recebo muitas queixas, diminui as suas distrações. Porque se eu estou fazendo algo e fico pensando que deveria fazer outra coisa, aquela distração te tira do foco. Então, criar esse hábito de ter essa produção, diminuir a ansiedade, igual o Gilvan colocou aqui, te ajuda nessa prioridade e nesse reconhecer que realmente nós não conseguimos fazer tudo a todo tempo, a todo momento. Vamos à nossa segunda atitude. A nossa segunda atitude é realize atividades importantes. É o famoso pare de apagar incêndios. Também disse muito durante essa semana sobre apagar incêndios. O que seria isso? Vamos categorizar as nossas atividades em 3 categorias. Seria a categoria circunstancial, a categoria do importante e a categoria do urgente. O que é a categoria circunstancial? É aquele celular que você pega ali no dia a dia para uma conversa, olhar alguma coisa, ver o feed, brincar, se divertir. É aquilo que um lazer ali, algo para passar tempo do seu dia. Não é uma televisão que você liga ali, nada direcionado. Então essas são atividades do dia a dia ali, circunstanciais. As atividades importantes. As atividades importantes é aquele momento que você para, por exemplo, hoje domingo, e você pensa durante a sua próxima semana. O que eu tenho que fazer nessa semana? Por exemplo, você para e fala, nossa, sexta-feira eu tenho uma reunião muito importante. Então eu preciso me organizar para essa reunião. Isso é algo importante que você tem de hoje até sexta-feira para se organizar. É importante. Mas aí entra a urgência. Se você passa hoje, segunda, terça, quarta e não fez nada para essa reunião importante de sexta, chega quinta-feira à noite, você não fez nada, essa atividade que hoje era importante, quinta-feira à noite ela é urgente. E quando eu falo urgente, eu falo que ela já está no incêndio. Ou você faz, ou você faz. Você não tem outra opção. Já está pegando fogo. Né? Então, quando você percebe que já entrou nesse turbilhão, que eu preciso fazer isso agora para daqui a pouco, eu preciso fazer isso hoje porque amanhã eu já tenho que entregar, isso é apagar incêndio. Quem está aí me acompanhando, está apagando muito incêndio no seu dia a dia? Como eu falei, durante a semana você tem tantas atividades importantes. Como que você se organiza para que essas atividades não fiquem urgentes? Né? Gilvan colocou eu, apagando incêndio. Ok. Então, como que sou praticamente um bombeiro? Realmente é esse o movimento, porque qual que é o nosso erro? Nosso movimento está sendo muito de se perder muito tempo nas distrações, que são as atividades circunstanciais que eu falei, deixando para depois atividades importantes e aí apagando incêndios. Percebe o movimento? Fico muito tempo nas distrações, deixo o importante para depois e vivo apagando incêndios.
qual é o erro, né? Como que deveria ser? Muito tempo no importante, deixando para depois as distrações e não vivendo apagando incêndios. Os incêndios, o correto de se viver apagando incêndios são as situações inesperadas do dia a dia. Claro que quando a gente fala aqui da reunião, por exemplo, que é sexta-feira, você consegue se organizar. Mas de repente, você está aqui, recebe uma ligação e fala que amanhã você vai participar dessa reunião. Então aí você já precisa se organizar com certa urgência, porque realmente você não teve o tempo, não foi algo seu, né? Então existem esses imprevistos, sim, que precisa ter espaço para encaixar no seu dia a dia, mas cuidado para você não provocar um incêndio. Gilvan, na verdade, depois de participar do grupo Artistas do Tempo, melhorei demais. Que bom, Gilvan é um artista do tempo, um projeto que eu trabalho juntamente com a Mayra Rodrigues, psicóloga, e falamos muito sobre isso, né, Gilvan? Então, em sua semana, pense no que é importante. Planeje, se organize, reconheça as atividades que você precisa fazer nesse quesito das atividades importantes, pare, liste e veja o que realmente você precisa fazer e se organizar durante o seu dia, durante sua semana, tá bom? Então já tivemos duas atitudes: reconhecer que não conseguimos dar conta de tudo a todo momento e realizar atividades importantes, que é o segundo. O terceiro, eu acredito que é um que as pessoas falam bastante, que acontece, que tem muita dificuldade, mas é uma atitude que é preciso ter, que é o falar não. Então, saber falar não. Você é daquela pessoa que 99% quer agradar os outros? O tempo todo pelo outro? E esse 1% é para te desagradar? Então, o tempo todo eu digo sim, o tempo todo eu quero estar ali, o tempo todo eu deixo as minhas coisas de lado por conta do outro. E é errado dizer sim? Não, não é errado. O que é errado? É errado dizer sim o tempo todo. É errado dizer sim e deixar as suas obrigações de lado por conta do outro. É errado deixar as suas responsabilidades e sempre dizer sim para as responsabilidades do outro. Então, busque observar se você está priorizando mais o outro e anulando você. Novamente, vamos na mãozinha. É importante parar, é importante reconhecer e é importante priorizar. Nesse momento, eu posso fazer isso pelo outro? Nesse momento, realmente, eu posso deixar essa atividade minha por conta do outro? É preciso ter esse cuidado, porque as pessoas têm esse hábito, esse costume de sempre, não, depois eu termino isso aqui meu e vou fazer ali dessa outra pessoa. E de repente aquele que era seu, que era importante, acaba ficando urgente. E aí, igual o Gilvan colocou anteriormente, aumenta a ansiedade, aumenta essa angústia de ter que resolver situações que acabam ficando urgentes. Então, nosso tempo. Então, ok? Saiba dizer não. É a nossa terceira atitude. E a quarta atitude é: saiba que a vida tem altos e baixos. Como assim, né? Nós vivemos também numa sociedade que prega a sociedade da alegria, da felicidade e do prazer. Só que a vida é feita também de dificuldades, além do prazer. Mas se você foca apenas nesse prazer, apenas tudo tem que ser lindo a todo momento, isso pode gerar uma sensação de decepcionar quando acontecem essas dificuldades, de desânimo. Você pode abandonar e acabar se paralisando quando você quer que a vida seja só de alegrias. E quando você reconhece que essa vida é esse altos e baixos,
você tem mais paciência, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. É preciso essa maturidade para você ter esse foco, ter a disciplina de saber que em alguns momentos as dificuldades, os imprevistos vão aparecer. Está claro para vocês? Chegou Gilvan, Gabriela, Rodrigo, Rafael, Valéria, Luciana, Marceni, Aparecida. Fica claro que para vocês essas atividades foram quatro atitudes para poder te auxiliar a ser mais produtivo. Não conseguimos fazer tudo o tempo todo, é o dizer não às atividades importantes e reconhecer que a vida é cheia de altos e baixos. E voltando lá no nosso início, lá na parte inicial da nossa live, da diferença da produtividade com a quantidade. Produtividade é diferente de quantidade, de excesso. Produtividade está relacionado com a qualidade. Então, o que eu faço tem qualidade? Ou está sendo tantas coisas a todo momento que isso acaba impactando a minha qualidade de vida? Tem alguma pergunta? Alguma observação? Hoje eu quero que a nossa live seja mais rápida. Dia de domingo. Exercício que eu coloquei para vocês. Não damos conta de tudo. Pare, repense e priorize. Veja as atividades importantes, não deixe que elas se tornem urgentes. Saiba dizer não e saiba que a vida é cheia de altos e baixos. Fez sentido para vocês? Vamos lá. Ótimo. Pessoal, o meu planejamento de hoje para essa live era trazer para vocês essas 4. Ai, que bom, Márcia. Para mim, atitudes equivocadas faz a gente procrastinar e isso aumenta as urgências. A procrastinação está muito relacionada mesmo com esse viver nas urgências, né? Deixa para depois, e a hora que você vê já está em cima da hora. Só que uma coisa que nós não percebemos é que nós criamos até mesmo um vício de viver nessa adrenalina da urgência. Sabia disso, Gilvan? Igual quando eu coloquei, tem a reunião na sexta-feira. Na quinta-feira, a minha adrenalina fica lá em cima, porque eu preciso resolver aquilo ali o mais rápido possível. E puf, aí acontece. Aí depois, outro dia, de novo você tá ali apagando incêndio, aí sua adrenalina vai lá em cima. Então, esses momentos de pico de adrenalina, isso é hormonal, neurológico. Quando temos esse pico, isso acaba criando um vício. A gente acaba ficando viciado em viver nesses picos de adrenalina. Mas como que o Gilvan colocou, em cima da hora fica mal feito. Em cima da hora você pode destruir a sua espontaneidade, a sua criatividade, do que você fazendo aos poucos, e elaborando aquilo que foi feito, observando o que pode mudar, observando o que pode acrescentar. E isso parece que isso me alimenta, fica acostumando a isso. Exatamente, a gente fica acostumado, a gente fica viciado nessa adrenalina, né? Então é importante parar e observar isso também. Até que ponto que esse procrastinar a gente faz inconsciente para querer sentir aquela adrenalina. Mas sentir demais essa adrenalina impacta nessa ansiedade, nas nossas emoções. Então, a longo prazo, isso prejudica bastante. Porque vai que, no momento que você deixa para a última hora, acontece o imprevisto. E você não consegue cumprir aquela tarefa. Então, aí fica mais sofrido, mais angustiante ainda. Tá bom?
Mais alguma pergunta, algum comentário? E quero fazer um convite aqui para vocês também, porque essa semana será uma semana diferente aqui no Instagram, será uma semana recheada de conteúdos. Eu e a Mayra Rodrigues, que eu falei, que é minha colega do programa, do projeto Arte do Tempo, nós vamos realizar 3 lives essa semana, será na terça, quinta e no domingo. Então vai ser a semana da produtividade, da gestão do tempo e qualidade de vida, tá bom? Estão todos convidados, então já marca aí na agenda terça-feira, quinta-feira e domingo às 20 horas. Mayra Rodrigues e eu, nós vamos falar sobre, aprofundar mais sobre esse tema da gestão do tempo, né? E quanto que isso impacta nas nossas emoções. Conto com vocês? Isso. Pessoal, vamos encerrar por hoje. Hoje foi uma live mais rápida. Então, terça-feira, deixa eu tirar uma foto aqui. Terça-feira, aguardo vocês. Aí, Gilvan, presente. Gilvan tá sempre aqui junto, presente, acompanhando. Na terça-feira, aguardo vocês para a gente conversar mais sobre a nossa gestão do tempo e a qualidade de vida, tá bom? Muito obrigada pela presença, um ótimo final de domingo, uma ótima semana para vocês, boa noite e até o nosso próximo encontro, pessoal, até mais!